Chegou a mesa, a portuguesa, de novos rumos, traz com certeza, ao sabor das nossas estrelas desta mesa, a portuguesa. As estrelas estão a chegar. Vamos cumprir o ritual aqui da chegada ao Alma, que é tocar a campainha e ver se eles já estão prontos para o serviço. Isto hoje promete. Está a demorar. Estava a contar, nos standards não estás a cumprir. 5 horas. Está bonzinho? Sempre. Então, vamos dar aqui uma refeição inesquecida. Criar a experiência de inesquecível. Então, começamos agora aqui o nosso menu de estação. 2 snacks. Temos uma tapioca de algas com uma maionese de ostras. Portanto, a maionese de ostras são as ostras, a carne da ostra triturada e emulsionada com um bocadinho de azeite. E depois aqui fazemos uma brincadeira que nós chamamos o... Quer dizer, eu chamo como se fosse um pirulito do mar, não é? Quando às vezes estamos a nadar, engoles um pirulito, tens aquele sabor da água do mar. Portanto, aqui é um bocado recriar um bocado esse sabor da água do mar. Temos alface do mar, berbigão, e depois fazemos uma água de algas com o suco do berbigão, que dá essa frescura mar fresco. Para mim é a perfeição, ou pelo menos a tentativa de perfeição, porque não há perfeição, mas a tentativa de perfeição é tu repetires o mesmo prato e ires melhorando todos os elementos que estão naquele prato e, se puderes, ir acrescentando outros que tornem o prato cada vez melhor. Claro que vai haver sempre alguém que vai dizer eu gostava mais do antigo e a outros que gostam mais do novo, mas na tua cabeça que haja uma evolução do prato e que esse prato crie um impacto na mesa cada vez melhor. Na minha época, não é? E acho que as coisas agora mudaram. Tu, quando entravas para a cozinha, tu nem sequer pensavas nessa parte criativa. Tu só querias era aprender. Ou seja, quando entrei, eu quero aprender com os melhores. Eu acho que só ao fim de uns anos é que tu começas a desenvolver um bocado as tuas ideias, a pensar, vês o prato do chefe e dizes, eu se calhar em vez de fazer assim, fazia assim, se calhar em vez de pôr aquele molho, punha outro. E começam a surgir estes debates internos. E muitas vezes tu próprio começas a testar as tuas coisas. Este prato foi um dos pratos que iniciou a Carta do Alma. Portanto, é um prato que temos na carta desde 2015. Eu tento sempre introduzir 1 ou 2 ingredientes que fazem parte do meu percurso como cozinheiro internacional. Vivo em Londres, na Austrália, nos Estados Unidos, e em Londres foi quando eu conheci o foie gras como ingrediente e foi assim um ingrediente que eu sempre gostei muito de trabalhar. E em Portugal também sempre tive nas minhas cartas. E aqui no Alma, quando começámos a trabalhar este prato, foie gras tem gordura, queríamos ter um contraste doce com a maçã, queríamos ter textura, o crocante, fizemos uma espécie de cornflakes de uma granola caseira com amêndoa, pistácio, e depois, em termos global, a textura do prato, pronto, o foie gras é só salteado. Temos aqui também um pickle de beterraba, que também fazemos caseiro, e a razão também que eu estou a fazer este prato hoje é porque este foi o prato, quando ganhámos a primeira estrela, em 2016, foi o prato que vinha mencionado no guia, mas também em termos dos nossos clientes é um dos pratos sempre mais elogiados e que faz parte do nosso menu dos clássicos. Por exemplo, o foie gras e a maçã é uma combinação clássica, não é?
A partir daí vão surgindo elementos no prato que, à medida que nós vamos trabalhando, que nós achamos que faz sentido. Por exemplo, o pickle de terraba para cortar um bocadinho o doce da maçã, a granola para lhe dar textura quando estás a comer o prato, para teres ali um crocante. E são elementos que vão aparecendo no prato e que ao longo dos anos também, portanto, este prato, se tu o visses em 2015, não é o mesmo prato que a gente tem agora. Fomos acrescentando coisas, alterando algumas outras. Há chefes que fazem um percurso com outros chefes Michelin durante muitos anos e depois, quando passam a chefes, o estilo deles é muito vincado sobre os sítios por onde eles passaram. Eu aos 24 anos, era chefe de cozinha, para o bom e para o mal, não é? Portanto, não tinha assim uma grande influência de outros chefes na minha cozinha. Tinha influência pelos sítios por onde eu passei. Aliás, se tu pensares, alguns dos maiores chefes do mundo são autodidatas, não é? O Essan Blumenthal, o Santi Santimaria, o próprio Ferran Adrià. Acho que a certa altura tu também apercebes-te o teu estilo e a partir daí começas-te a sentir mais... com mais poder em termos criativos. Acho que a minha zona de conforto já a encontrei, mas ao mesmo tempo também às vezes tento-me forçar a sair delas. Este é o tal biscoito de café, que é assim um biscoito muito arado. E aqui temos um ar de café. Toda torrada. E está aqui o foie gras. Eu acho que às vezes nós, chefes, analisamos demasiado os aspectos técnicos, os empratamentos, os pormenores, que 99% das pessoas que vêm ao teu restaurante, inclusive os próprios inspectores, não estão a pensar nisso. Os inspectores estão a pensar no respeito ao produto, na emoção, na personalidade da cozinha, seja ela mais portuguesa, mais internacional, que tenha alma, não é? E é para isso que eu trabalho diariamente. Aquilo que nós esperamos é que, pelo menos em 2 ou 3 momentos, tenha sentido assim emoções muito fortes, mas que, no geral, sintam que foi um menu equilibrado, com uma experiência de sabores portugueses, mas também viajados. Ou seja, ao máximo transpor a tua personalidade e a personalidade da equipa. Quando eu falo na minha, falo no conjunto, não é? E isso também é complementado com o serviço, com os vinhos, com o ambiente. Aquele que tínhamos falado também do 33% ambiente, 33% serviço de sala e 33% cozinha. É isso que nós esperamos que seja a experiência global no Alma. Então, agora acabamos o nosso menu costa a costa com o carabineiro e depois trabalhamos o arroz com as cabeças do carabineiro, com o qual também fazemos o molho, e também temos o arroz estofado para ter ali 2 texturas de arroz. Aqui acabamos o menu dos clássicos, com o nosso leitão, que já é um prato bastante emblemático, molho de pimenta, esparregado de grelo e batata desidratada. Estamos em Santa Apolónia, não é? Que é a estação mais emblemática de comboios aqui de Lisboa. Daqui podes ir para todo lado. E recentemente abriu aqui um restaurante de um grande amigo meu, do Bertílio, que já é um chefe bastante conceituado e já somos amigos há umas décadas. Foi assim um dos primeiros chefes, quando eu regressei a Portugal, de quem eu fiquei amigo. E segui o trabalho dele na altura no Vírgula. Ele, entretanto, saiu um bocadinho da alta cozinha. Quando fechou o Vírgula, quando tu voltas a abrandar o ritmo, tu sentes que há muitas coisas que não estavas, se calhar, a prestar tanta atenção, como nomeadamente a tua família, que são sempre aqueles que sofrem mais. Portanto, eu acho que ele aí também repensou um bocadinho a vida dele e recentemente abriu o Albaricoque, um espaço de cozinha mais tradicional, com as raízes dele
Aliás, vais ver muita presença do peixe e marisco. Ele é algarvio, mas o Bertilo faz tudo com muita qualidade, com muito sabor, que é uma coisa que para mim é sempre a cozinha, é sabor. Já aqui uma coisa que tem que ficar bem claro, não há fine dining se não houver cozinha tradicional. Tu não podes fazer um prato com mais técnica ou mais elaborado sem tu saberes fazer bacalhau à brasa ou massa sorda, não é? Se tu não tiveres o domínio dessas bases, tu nunca vais conseguir fazer alta cozinha. Não me apetece sempre estar em restaurantes de alta cozinha e sofisticados e de estrelas Michelin. Também me apetece muitas vezes uma cozinha muito mais simples, mas para mim só há boa cozinha ou má cozinha. Estamos a interromper, chefe? Está bonzinho? Estás fixe? Estás fixe aqui? Bem-vindo. Obrigado. Estava aqui a contar um bocadinho a tua história, quer dizer, a nossa história. A nossa história, sim. E lembro-me de dizer, pá, já não passava tempo com o meu filho, com a minha mulher, e que isso também te fez um bocadinho repensar os próximos... Não melhorou muito. Sim, mas tens os mais incluídos, pelo menos. Não melhorou muito. Ainda assim, Não, sim, a vida... no nosso ADN está muito essa responsabilidade também de acompanharmos e estarmos presentes, independentemente daquilo que se faça. E tu hoje em dia és chefe, empresário, és pai... Se é 10 euros ou se é 100 euros... O amor e a dedicação que se coloca é exatamente a mesma coisa, não é? O que é que eu vou almoçar? Vamos ver, és convidado à minha cozinha. Boa tarde, pessoal. Posso entrar? Com licença. Tenho luz natural, pá, que é uma coisa que é o luxo. Nós ao almoço trabalhamos muito aqui com os pratos do dia, tenho a emenda mais reduzida, faço os petiscos à mesa, iguais aos do jantar, mas depois faço um prato de peixe, um prato de carne e uma salada todos os dias, estás a ver? Consigo acompanhar a sazonalidade, ter preços competitivos e ter produto fresco e diferente todos os dias para estas pessoas que vêm mais vezes e que estão a trabalhar. Eu aqui, este projeto também é revisitar o tradicional, não é? A tradição, mas também os hábitos alimentares que se faziam há 60 anos atrás, que eram os que estavam corretos, porque hoje em dia há muita moda, há muitas dietas, há não sei o quê, patati patatá, mas eu acho que não é preciso irmos muito além do que aquilo que os nossos antepassados comiam. Que eram bem mais saudáveis. Que era pouca proteína animal, muita leguminosa, muitos hortícolas, frutas e sazonalidade. A sensação de esperar um ano para comer morangos, ou para comer cerejas, ou para comer a sardinha... Mas comes o seu melhor. Dá-nos um prazer que nós perdemos, que é todos os dias temos disponível. Comemos morangos em dezembro e cerejas em dezembro e sardinha em dezembro, quer dizer, não faz sentido. Olha, vou-te fazer um risol de berbigão e vou fazer um tártaro de carapau. Está bem? Faço só uma cura de seca, não faço líquida. Podia fazer uma salmoura líquida, faço uma salmoura seca com um bocadinho de açúcar também para lhe dar um balanço. Vou só picar aqui o carapau à faca. Geneticamente temos no ADN cozinhar bem, e os sabores, o paladar, não é? Sim. Somos dos poucos povos que ainda cozinham em casa e comem em casa e aquela coisa das tias e das avós e das mães e não sei o quê. Ainda perdemos tempo ou investimos tempo a cozinhar em casa e temos isso naturalmente, não é? Bem, vou picar aqui uns figos. Sempre tiveste a panca dos figos, não é? Epá, adoro figos. Sabes que é curioso que eu ainda me lembro de alguns dos teus pratos do Vírgula e já lá vai 10 anos. Sim. Mas lembro-me de uma das primeiras vezes que lá fui, tinha-se um prato que era garopa com sumo de griselos. Ah, sim. E eu na altura não fazia a mínima ideia que era griselos, tipo. E depois, é ervilha. E eu, ok. Quer dizer, adotamos imensos termos estrangeiros, não é, para a nossa linguagem e aquilo que faz parte da nossa herança cultural, há um corte. E isso é importante e eu acho que nós temos resgatado um bocadinho essa. Então estás a pôr figos, agora vais pôr um bocadinho de amêndoas para lhe dar uma textura. Isto aqui é um pickle de algas e temos um prato fresco, simples, com várias texturas. Está bem assim? Está ótimo. Pronto, e isto come-se assim. Pega-se na folha e come-se tudo o tártaro Parece-me bem. Com a folha de xiso. Depois outro prato que tenho é o... Pois, agora também fiquei curioso com o rissol. O rissol, fiz esse bechamel com algas. Este aqui tem fava do mar e alface do mar. Hoje em dia já é difícil também comer um bom rissol, não é? Pá, isto é uma coisa tão boa, sabes? É maravilhoso. Eu adoro rissóis. Vou fazer um para mim também. Posso? Claro.
Lembro-me quando fazia refeições no Hotel da Lapa, era assim aos 400, aos 500 para os coquetéis. É bom ver que continuas em grande forma. É a nossa. E a cozinha. E há boa cozinha, seja ela tradicional ou Michelin. Eu acho que nós já somos da geração onde essa mudança começou a acontecer. E nós próprios, pelo menos eu e o Bertílio, já fomos apadrinhados pelo Baena, pelo Fausto, pelo Vítor Sobral. Já houve uma geração de chefes que já puxou por nós porque tinha consciência que as coisas estavam a mudar. Esses momentos, essas viagens e esses momentos que nós partilhamos são aquilo também que é gratificante na nossa área, não é? Que é essa partilha, a troca de experiência. Epá, eu faço um molho assim e ponho isto, eu faço um peixe assim. E mesmo com os outros chefes internacionais. E isso eu acho que é uma coisa que vai sempre, a tendência é para melhorar, não é? Porque depois também já é uma geração e já há um entendimento também de respeito, não é? Ou seja, eu era incapaz de agarrar numa receita e copiá-la, transpô-la e servi-la como se fosse minha, sendo ela do Bertílio. Aliás, o Bertílio ensinou-me a assar polvo. E às vezes, quando tenho malta que vai ao restaurante, aliás, até já disse isso num programa de televisão. Sim, sim. E as pessoas perguntam, não, mas como é que... Eu disse, pá, isto foi um amigo meu cozinheiro que me disse, pá, a melhor forma de o polvo ficar tenro e ter uma boa textura é sal no forno com azeite, um bocadinho de cebola, um bocadinho de tomate, umas ervas, tapado com película. Aliás, nós tivemos esta conversa com o João Roca, que é um dos melhores chefes do mundo, e ele estava-nos a perguntar ao Bertílio, na altura. O Bertílio tinha um prato... Preparei um jantar, foi um jantar que nós fizemos em juntos. conjunto em Girona. Em Girona. E ele está, como haces el pulpo, não sei o quê. E o Bertílio disse-lhe, sim. Ele ficou assim a olhar, mas assim, tão simples, ele. Tão simples quanto isso. O ateliê foi um espaço que eu adquiri há cerca de um ano atrás e já era assim um sonho meu de longa data, ter um espaço fora das cozinhas dos restaurantes onde eu pudesse pensar, refletir, quase como se fosse assim uma espécie do meu escritório. Hoje temos aí um projeto de trabalhar num dos pratos que queremos pôr na carta nova, que é uma combinação de um peixe que não é muito comum, que é o salongo, que é um peixe com uma textura incrível, e queria fazer a combinação do salongo com abóbora e pinhão. Ou seja, muitas vezes o processo criativo começa a primeira parte, ok, que ingredientes é que eu quero usar. Às vezes posso estar 2 ou 3 dias a trabalhar no prato. Normalmente depois trago a equipa toda para aqui para o ateliê, fazemos uma formação com toda a equipa de cozinha, com toda a equipa de sala, fazemos uma prova de vinhos já a pensar nos pratos que vamos ter na carta e aí fazemos os reajustes que estamos a fazer, mas na grande maioria das vezes corre bem. Uma pequena parte dos livros de cozinha que eu tenho, muito pequena. O Pedro é o chefe residente. Pronto, o Pedro está cá no dia-a-dia, a tratar de receber as encomendas, de fazer algumas das produções. Quando temos eventos, ele também coordena toda a parte dos eventos. E depois estamos cá a trabalhar, pronto, nestes pequenos projetos. Hoje, como já tinha dito, estamos a testar um prato e vamos partilhar um bocadinho como é que vamos fazer aqui o... Pá, é muito difícil tu, na azáfama do dia-a-dia do restaurante, ou dos restaurantes, tu conseguires ter esta paz, esta calma, esta disciplina, este silêncio, acima de tudo. Porque quando estás no restaurante, chefe, telefone toca, reservas. E quando estás aqui, aliás, tu reparaste toda a própria envolvência do espaço foi muito pensada para te baixar esse nível de pressão. O Pedro também é uma pessoa... Aliás, é preciso alguma disciplina também para trabalhar nestes espaços, porque estás muito tempo sozinho, ou eu e ele. O dia-a-dia é falar com frigoríficos, às vezes. Não é fácil, mas lá está, é um processo necessário. Testar, criar. E depois também queremos que o ateliê também tenha a sua vida própria. Portanto, queremos aqui ter chefes convidados, queremos fazer algumas iniciativas aqui. Também para podermos dinamizar o espaço e torná-lo cada vez mais sustentável, porque a criatividade não paga contas ao final do mês. Não? Hoje em particular, ou seja, nós estamos a trabalhar num prato da carta, queríamos testar um peixe que é o salão que não conseguimos receber hoje, o fornecedor não nos conseguiu arranjar, mandou-nos um salmonete e uma bica,
será acompanhado com um molho que vamos também fazer com as pinhas, com uma manteiga de pinhão. Quer dizer, isto aqui está tudo idealizado na cabeça e é isto que agora, pronto, o processo de hoje vai ser trabalhar todos estes passos até conseguirmos perceber se a abóbora tem que ser assada mais tempo, menos tempo, se a pasta fica bem ou não fica bem, se ela, a pele, afinal é comestível ou não, como é que depois nós vamos apresentar isto no prato. Pronto, e esse processo pode demorar 2 dias, como pode demorar um mês. Às vezes chegamos à conclusão que Não é nada disto. não é nada disto que a gente quer fazer e desistimos da ideia. Mas pronto, à partida, quando chegamos a esta fase da seleção dos ingredientes, já temos a certeza de que as combinações à partida vão funcionar. Eu acho que quando tu consegues, numa negociação, que haja 2 pratos memoráveis, 2, eu acho que já o trabalho está feito. Porque esses 2 são que vão fazer com que tu voltes ao restaurante. E tu voltas só para esses 2 pratos. Um é pouco, mas tem que haver ali 2. Porque normalmente há um termo que nós usamos, que eu vou dizer uma asneira, que é levar nos cornos. Ou seja, há 2 pratos em que levas nos cornos. E são esses pratos que tu estás sempre à espera quando é que o chefe vai-me apresentar um prato em que eu levo assim um soco e digo, porra, pronto, fiquei mesmo desconcertado, um knockout. E às vezes há restaurantes onde tu vais em que nunca levas nos cornos. E há outros em que estás sempre a levar. Portanto, é um bocadinho assim. Mas é uma analogia que eu já faço há uns anos, mas que eu acho que tem o seu sentido. Portanto, nós vamos tentar que este seja um dos pratos em que levas. É curioso, sim, porque a Rua da Anchieta tornou-se a rua mais galardoada no Guia Michelin de Portugal, porque são 2 restaurantes com 2 estrelas. E quando recebemos a 2ª estrela o ano passado, o Zé batia palmas efusivamente e portanto, até nos rimos. Olha, agora somos os dois estrelados na mesma rua. Os nossos chefes cozinheiros convivem na mesma rua, porque a Traseiras do Belcanto é à frente do nosso restaurante. Somos bons vizinhos, como se costuma dizer, e acima de tudo respeitamos muito o trabalho um do outro. Temos trabalhos muito distintos. Quem vai ao Belcanto, apesar de partilharmos os mesmos clientes, quem vai ao Belcanto vai para uma experiência completamente diferente, e eu acho que acima de tudo isso é importante. Na mesma rua conseguimos dar 2 experiências completamente diferentes, mas igualmente conhecidas, principalmente pelo guia mais conhecido do mundo, como é o Guia Michelin. Este prato aqui também está desde o início. Inclusive é um dos maiores críticos de Espanha, que é o Carlos Capel. Quando ele esteve cá a primeira vez, nós estávamos todos um bocado nervosos, não é? Porque ele é um crítico bastante influente. E o prato que ele mais elogiou e até fez uma peça depois para o El Mundo foi este prato, que ele chamou o bacalhau dourado. Mas a receita em si é um bacalhau à brás, só que depois pomos uma capa, que são pedaços de bacalhau envolvidos em pó de azeitona negra. E a ideia depois, que eu já vou mostrar aqui, é o bacalhau parecer uma espécie de um tártaro. Tu vais temperando. Mas e depois chamámos ao prato calçada de bacalhau, porque quando tu olhas para o prato parece a calçada portuguesa. Só que o processo de termos chegado lá não foi, nós estamos a pensar na calçada e vamos fazer um prato que é uma calçada. Nós olhámos para o prato e como é que lhe vamos chamar? E quando olhámos, isto parece uma calçada portuguesa, calçada de bacalhau. Portanto, esta mistura é a mesma mistura de um bacalhau à brás. Aqui no meio pomos uma gema cozinhada em azeite, muito lentamente. E agora vamos esconder esta gema com a capa. Esta capa é lascas de bacalhau, portanto nós cortamos trocinhos de bacalhau, que são estes trocinhos pequeninos,
vamos panando esses troços de bacalhau em azeitona desidratada em pó. Depois fazemos um rolo grande, depois cortamos na fiambreira e fica com este aspecto. Pronto, e esta é a nossa calçada de bacalhau. Então depois o que nós dizemos ao cliente é para quebrar aqui a parte de cima, começar a misturar a capa do bacalhau com o interior e depois ir temperando com o puré de cebola e o puré de salsa, e assim já não fica um bacalhau à brás tão tradicional e já passa a ser um bacalhau à brás mais criativo. E o mais importante é que tem que ser bom na mesma, né? Estamos a chegar ao fim da linha. Temos aqui o nosso Mar e Citrinos, que é uma das sobremesas mais emblemáticas, onde tentamos pegar em alguns dos elementos do mar, nomeadamente as algas cristalizadas, o macarrone de tinta de choco, e depois incorporamos os citrinos para limpar um bocadinho o palato e saíres bem. Eu acho que é muito importante acabar bem, porque às vezes o último prato é o que tu vais recordar. E se o último prato não for um prato marcante e de alguma forma for invasivo, pode prejudicar todo o trabalho que fizeste anteriormente. Estamos a falar numa ótica do menu de degustação, claro. Esse prato aí já é um prato também mais vegetal. Brincámos um bocadinho com o wipe bola e com as amoras. Também um prato não muito doce, porque eu acho que o açúcar é o grande inimigo na sobremesa em excesso. E aqui também tentamos que seja uma coisa minimalista e suave. Chegamos ao fim da aventura. Sempre um prazer. E espero que tenham gostado aqui da aventura no Alma. Somos os filhos dos peregrinos do mar, dos peregrinos.